Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós começamos mais um culto no lar, Senhor, um culto caseiro. E assim como a igreja, Senhor, fazia no início da história, os cristãos adoravam nos seus lares, nas suas casas, cultuavam o nome do Senhor. E nós fazemos isso, Senhor, essa noite. Através dessa live, dessa transmissão ao vivo, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha alcançar os corações daqueles que estão em sua... Assim, meu Pai, em nome de Jesus, contamos com a Tua graça sobre as nossas vidas. Que a Tua bênção esteja sobre a Sua igreja, sobre nós aqui, sobre cada pessoa no seu lar. Aquelas pessoas que nos visitam sempre, que nos dão a honra, Senhor, de estar sempre acompanhando a nossa live, né? Estão sempre acompanhando, nos honram com a presença aqui, Senhor, participando desse culto. Que o Senhor também nos abençoe, que o Senhor visite cada família. Em nome de Jesus. Assim nós começamos esse culto para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Bom, nós vamos louvar agora. Acho que tem aí duas câmeras aí gravando, né? E vai ser bênção. Nós vamos começar agora louvando ao Senhor. Então eu vou chamar aqui o Dino e o Robinho. Nós vamos cantar duas músicas, dois cânticos para o nome do Senhor ser adorado e louvado. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
creio. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar num texto bíblico da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus para nós. Eu vou fazer um breve comentário, uma pequena introdução, na verdade, sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, que alguns acreditam que pode ter sido, na verdade, uma segunda carta, né? Já que temos primeira carta na Bíblia, né? Nós temos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e depois temos uma sequência, uma outra carta, que é a segunda epístola. Mas provavelmente ele deve ter escrito mais que essas duas, tá? Provavelmente haviam outras cartas, ou pelo menos uma, antes destas duas que nós temos na Bíblia hoje. Não foi encontrada, né? Não foi preservada, enfim. Seja como for, a carta que nós temos aqui nas mãos nos dão mais ou menos a ideia, né, do que se passava naquela igreja. Paulo, ele foi um dos que, junto com os companheiros, né, ele foi responsável, digamos assim, para implantar a igreja em Tessalônica, né? Ele, nas suas viagens missionárias, ele havia passado por Filipos e havia sofrido muito naquela região, muito mesmo, muita perseguição, e até por conta da igreja mesmo foi um atrito muito grande. E mesmo assim, ele foi encorajado a cumprir seu chamado, sua missão, e foi para Tessalônica para fazer ali aquilo que o Senhor levantou para fazer, ser um apóstolo dos gentios, né? Mas é interessante que onde Paulo chegava, o primeiro lugar que ele passava, normalmente era em alguma sinagoga. Ele sempre visitava primeiramente uma comunidade judaica. Ele sempre fazia questão de procurar alguns judeus para poder falar de Deus com eles. E não foi diferente. Em Tessalônica, ele que estava acompanhado com Silas e com Timóteo, seus companheiros de viagem, ele entrou ali em Tessalônica e começou logo a visitar a comunidade judaica e começou a falar do amor de Jesus para aquele pessoal. Lembrando que os judeus, né, sempre creram na Torá, eles criam no Antigo Testamento, mas eles tinham uma rejeição, né? Eles rejeitavam Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, né? E até hoje nós sabemos que a tradição judaica, né, a religião judaica, até hoje, eles não aceitam Jesus de Nazaré como o Messias deles, tá? Então, era muito difícil falar de Deus e do amor de Deus em Cristo, né, para os judeus. Mas muitos judeus se convertiam, muitos aceitavam essa mensagem, porque olhavam as Escrituras, ali o Antigo Testamento, e acreditavam que realmente se tratava daquele homem. A profecia sobre o Messias, elas apontavam para Jesus. Então muitos se convertiam. Mas eles não se convertiam só porque eles tinham a consciência de que a Bíblia falava do Messias, que era Jesus de Nazaré. Nós, irmãos cristãos, também acreditamos que há um operar do Espírito Santo para que haja um entendimento, né? Para que leve luz ao entendimento das pessoas. Nenhuma igreja cristã, irmãos, principalmente uma igreja evangélica, nenhuma vai acreditar que as pessoas podem se converter sem uma ação do Espírito Santo, tá? Porque senão seria uma conversão por uma filosofia humana, para uma ideia humana, né? Mas nós falamos, como Paulo disse, que eles receberam a palavra de Deus não como de homens, né? Mas como do próprio Deus, né? Com o poder do Espírito Santo. Então, ali Paulo conseguiu implantar mais uma igreja, muita gente se converteu, e não apenas judeus, mas a maioria foram gentios que se converteram, né? Homens, mulheres, e começou então uma igreja ali, e Paulo ficou um período ali ensinando, ministrando para eles a palavra, instruindo eles na palavra. Depois disso,
Paulo viu que a perseguição dos judeus ficou bem... com a perseguição dos judeus, né, ficou bem difícil eles permanecerem ali. Então o que eles fizeram? Eles não deixaram ali alguns líderes da igreja, pastores ali, e então eles saíram. Provavelmente Paulo foi para Atenas, né, foi para fazer a obra de Deus, e Timóteo e Silas seguiram para Bereia, né? Provavelmente foi esse o caminho que eles fizeram. Depois, mais para frente um pouco, o Timóteo ele vai se encontrar com Paulo novamente e vai voltar para Tessalônica. Timóteo vai voltar para Tessalônica para ver como é que as coisas estavam lá. E depois ele vai trazer notícias para Paulo do que estava acontecendo lá. E é quando Paulo, então, ele escreve uma carta aos Tessalonicenses. Tá bom, meus irmãos? Pelo menos a primeira carta. Eu não vou falar da segunda carta hoje, vou falar um pouquinho só da primeira carta. Uma das coisas interessantes que a gente pode encontrar na igreja de Tessalônica é que essa igreja, irmãos, é uma igreja que verdadeiramente aceitou o Evangelho de Jesus e abraçou a fé de uma maneira muito real, sabe? É tão gostoso quando você vê cristãos que realmente têm um encontro com Jesus. Você sabe que quando alguém tem um encontro com Jesus, a notícia de que houve uma mudança, essa notícia vai longe. Ninguém encontra Jesus e fica igual, né? O testemunho de que Jesus entrou na vida de alguém, irmãos, é o resultado, né? O resultado daquilo que a sua vida representa ou apresenta para os demais. É a mudança, a transformação de vida. E ali, verdadeiramente, eles não apenas confessavam o Cristo, largaram os ídolos, né? Deixaram de cultuar os ídolos, e eu falo dos gentios no caso, como também eles mudaram suas práticas, mudaram sua forma de viver. E essa notícia começou a ir longe. Eles começaram a ouvir, né? As pessoas começaram a ouvir de longe que a fé dos tessalonicenses era genuína. E que era uma igreja, apesar de jovem, uma igreja, apesar de nova, de pequena, demonstrava ali realmente que o Evangelho do Senhor havia transformado aquelas pessoas e eles realmente estavam vivendo a fé genuína, apesar de uma igreja nova, pequena. É interessante porque eu vou ler aqui, eu não sei se você está na sua casa com alguma Bíblia, se você tiver, você pode deixar aberto em Tessalonicenses, na primeira epístola, e acompanhar a leitura. Caso você não tenha uma Bíblia aí, fácil, né? Então você apenas ouça e ouça com atenção a leitura dos textos para que você compreenda. No capítulo 1, Paulo sempre dá uma saudação, né? E na sequência ele começa a entrar nos assuntos dos quais ele quer tratar. Por que isso? Porque apesar da fé dos tessalonicenses ser uma fé genuína, o apóstolo Paulo ele não conseguia voltar lá, ele era impedido, ele tentou voltar lá, mas ele não conseguiu voltar, né? Por algum motivo ele foi impedido de voltar, né? E por conta disso, os irmãos lá começaram a enfrentar algumas coisas na igreja de Tessalônica. Eles começaram a, primeiro, ficar um pouco ansiosos com a volta do Senhor. Eles começaram a ficar agitados, achando que Jesus talvez voltaria ali no tempo deles, né? Eles achavam que Jesus voltaria ali naquele período. A igreja do século I, irmãos, eles esperavam a volta de Jesus como nós esperamos hoje, sabia? E eles acreditavam, muitos deles acreditavam que Jesus viria naqueles tempos ainda. E Paulo vai dar uma palavra para acalmar o coração deles, que provavelmente ainda não era o tempo da volta do Senhor. Paulo tem esse discernimento. E Paulo vai explicar no capítulo 4 que a volta do Senhor não era
tão imediatamente como eles esperavam. Algumas coisas precisavam acontecer, algumas profecias tinham que se cumprir antes de Jesus voltar. E com isso, Paulo vai dizer, olha, fala para o pessoal seguir a vida deles, né? Já já a gente faz a leitura desse trecho, tá bom? E outro problema, irmãos, é que como Paulo demorava para voltar, muitas pessoas ali no meio começaram a falar algumas coisas. Começaram a desrespeitar os mais velhos, os líderes da igreja, né? Outros irmãos começaram a ficar balançando em relação à sua vida do passado. Apesar da fé ser genuína entre a igreja, na igreja, alguns membros ali começaram a querer voltar para práticas que eram práticas do mundo gentil, né? Nós chamaríamos de práticas pagãs, ou pelo menos de pessoas sem o temor de Deus, digamos assim, né? Alguns começaram a buscar práticas sexuais ilícitas, né? Que era comum no mundo pagão. E Paulo vai corrigir isso através dessa carta, dizendo, olha, vocês devem permanecer firmes do jeito que vocês estão, manter essa fé genuína. Então Paulo, em amor, ele vai trazer algumas instruções. Alguns irmãos achavam que Paulo não valorizava, né, aquela igreja, por isso não visitava a igreja. E aí Paulo explica que ele quis ir, mas foi impedido de ir, para que os irmãos soubessem que ele verdadeiramente os amava em Cristo. Tá bom, meus irmãos? É uma carta muito carinhosa da parte de Paulo. Bom, mas vamos começar falando sobre essa questão de como a fé deles era bem conhecida entre outros, né, e entre as cidades vizinhas. Olha só, no capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, ou seja, somente em palavra humana, entendeu? Mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem que foi o nosso modo de agir entre vocês para o propósito... para o próprio bem de vocês. Eu estou sem óculos, não estou vendo uma errada aqui. Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Ou seja, apesar de algumas lutas e perseguições, eles receberam a palavra de Deus e se tornaram imitadores, irmãos, imitadores dos apóstolos e imitadores do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo, olha isso. Vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Que coisa boa, né, irmãos? As pessoas começaram a falar sobre como, né, o Evangelho prosperou no meio dos tessalônicos e como a fé deles realmente era uma fé verdadeira, como eles cresceram, irmãos, na graça, no conhecimento. Sabe, eu fico pensando, é tão bom quando você pode olhar para um outro cristão, não julgá-lo, não é isso, mas você pode encontrar em alguém um modelo a seguir, né? Você já pensou se cada crente da igreja se tornar modelo do outro? Você já pensou? A gente olhar para o lado e falar, olha como ele ora, olha como ele busca o Senhor, olha como ela trata o Senhor, que temor que ela tem no coração, olha aquele irmão, aquela irmã. Entenda, a igreja se tornar um modelo, sabe, irmãos? Como é gostoso a gente poder ver pessoas que começaram a viver o Evangelho, não apenas a falar sobre o Evangelho, mas viver o Evangelho. E isso começa a repercutir, irmãos, no lugar que a gente está, no bairro, né, na cidade, porque o cristão, ele muda, né? O verdadeiro cristianismo, ele leva para as pessoas uma mudança, e essa mudança é necessária para que o mundo veja o que Deus fez em nós, entende?
Não é para ninguém bater no peito e dizer eu sou melhor, eu sou bom, não. Mas verdadeiramente viver uma transformação, uma mudança de pensamento que nos leva a ter uma identidade que é ser imitador de Cristo. Olha isso, nós lemos isso aqui ó, no versículo 6, acho que é isso que nós lemos. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, porque receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Que coisa boa, irmãos, né? Então eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a ser imitador de Cristo. É tão difícil, né? Parece, às vezes você fala, cara, você olha para Jesus, você fala, meu, Jesus é bom demais. Mas buscar ser imitador do Senhor é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Ele quer nos dar o crescimento a ponto de nos parecermos com aquele que nós confessamos ser o nosso mestre, o nosso Senhor, nosso Salvador. E Tessalônica, ela recebeu esse elogio de Paulo. Imaginem só. Há outro detalhe interessante, irmãos, porque Paulo diz, vocês se tornaram imitadores do Senhor e também nossos imitadores. Paulo estava dizendo o seguinte, que ao mesmo tempo ele, Timóteo e Silas também imitavam o Senhor. Isso é muito legal, irmãos, porque veja bem, algumas pessoas, individualmente falando, elas acham que elas só têm que ter referências assim no Cristo, né? Cristo é o modelo ideal, é o modelo perfeito, certo? Cristo, aliás, é o padrão, né? Cristo é o padrão, Jesus de Nazaré. Mas é tão gostoso você poder ouvir alguém dizer o seguinte, ó, vocês se tornaram meus imitadores. Se eu chegasse hoje na igreja e falasse, meus irmãos, sejam meus imitadores. Meu Jesus da glória. Mas eu fico pensando, não é? A gente tem que ser modelo para o irmão, você sabia disso? Porque veja bem que Paulo escreve a carta dizendo, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Para Paulo dizer isso, Paulo tinha convicção de que ele imitava Jesus, de que ele buscava ser como Jesus, a ponto de ele poder dizer, vocês precisam olhar para mim e seguir a fé que eu tenho vos ensinado. É isso que ele está dizendo, né? Então, irmãos, que a gente possa verdadeiramente encontrar na igreja do Senhor referências, tá bom? Que eu seja uma referência para a tua vida, que Deus me ajude a ser imitador dele, para que você olhando para mim, você possa se espelhar e dizer, olha, é uma bênção. Eu sei que nós, irmãos, não seremos perfeitos, não tem como, mas na humildade, irmãos, nós encontramos várias qualidades, amém? E que possamos começar com a humildade, começamos pela humildade, e aí a gente vai alcançando outros patamares, tá bom? E a humildade é o princípio, é o principal, aliás, né? É a principal qualidade que um cristão precisa ter, amém, meus irmãos? Então eu começo dizendo aqui que a fé deles foi conhecida na Macedônia, né? Em muitas igrejas da Acaia, porque a fé deles era uma fé exemplar. Eles confessaram o Cristo, mudaram suas vidas e se tornaram verdadeiros imitadores dos apóstolos e de Jesus Cristo. Ô Pai, ajuda a gente, né? Ajuda a gente que quando você estiver vivendo o Evangelho, você possa ser uma pessoa que vive como Paulo vivia, né? Como Lucas, como Timóteo, Silas, né? Que a gente possa olhar para eles e dizer, olha, eles seguiam Jesus e eles são seres humanos e nós vamos buscar essa graça também, de crescer em conhecimento, em fé, em maturidade e em atitudes. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Bom, então é legal porque essa igreja é uma igreja que nasce, apesar de jovem, uma igreja de pouco tempo, ela recebe a palavra do Senhor com alegria. Sabe qual que é o segredo de você crescer na fé, meu irmão? É você sentir alegria em receber a palavra que Deus te dá. Quando a gente recebe a palavra com alegria, por exemplo, eu estou falando hoje aqui nessa live, se você na tua casa estiver prestando atenção em cada palavra e estiver recebendo isso como do Senhor, tá certo? Como Paulo disse, eu não falei com vocês só com palavras, mas eu falei com vocês no poder do Espírito Santo e vi que vocês receberam com plena
convicção. Se você tiver a plena convicção de que é o Senhor instruindo sua vida, sua casa, sua família, você receber isso com alegria, é o primeiro passo que você dá para subir um patamar na fé. Amém, meus irmãos? Quando a pessoa ela rejeita a palavra, ou ela recebe a palavra com reservas, ou ela fala, não vou abrir o coração completamente para receber isso aí não, ela tem dificuldade de pôr em prática aquilo que tem aprendido. Tá bom, meus irmãos? Então, que a gente venha sempre ouvir a palavra do Senhor com alegria, para a gente crescer na fé. Esse é o querer de Deus para a sua igreja, tá bom? Bom, mas é interessante que é o seguinte, apesar disso, a igreja, irmãos, ela começou, como eu disse, por conta da falta da presença de Paulo ali, ela começou a ter alguns problemas, né? E Paulo, depois ele vai escrever, né? Ele vai escrever para os irmãos, explicando a sua ausência, né? O porquê que ele não conseguiu ir, e ele vai dizer que os irmãos devem ficar firmes na fé, do jeito que eles aprenderam, para eles não voltarem atrás, para eles permanecer. Essa carta é uma carta de motivação a permanecer daquele jeito, né? Permanecer com uma igreja sadia, permanecer com uma igreja forte e saudável. No capítulo 2, versículo 18, Paulo diz assim, por isso nós quisemos ir até vocês. Ele falava dele e dos seus companheiros. Nós quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Olha só, ele diz o seguinte, estou escrevendo uma carta para vocês porque, acreditem, eu quis ir até vocês. Mas o diabo, ele falava de das perseguições, né, irmãos? Veja bem, você e eu precisamos entender que o diabo, ele luta contra a igreja. Ele faz levantes contra o povo de Deus, tá? E isso nem sempre é de forma visível, irmãos, tá? Muitas vezes é de forma invisível, de forma que nós não enxergamos, né? Mas nós sabemos, porque a Bíblia nos garante, Paulo nos ensina, né? Ele fala na carta aos Efésios, né? Que a nossa luta, por exemplo, nem é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades no ar, né? Nas regiões celestiais. Então, ele diz que a gente deve, lá em Efésios, que a gente deve tomar o escudo, a espada, o capacete, a sandália, mostrando que é a ideia de uma batalha, né? De uma batalha espiritual, e orando sempre para permanecer firme nos dias maus. Então, meus irmãos, aqui Paulo diz, olha, o diabo, ele se levantou de tal maneira que eu não consegui ir até vocês. Esse levante de Satanás pode ter sido a perseguição, e era a perseguição, por conta dos judeus, por conta dos pagãos, dos idólatras, que Paulo, por onde passava, ele estava fazendo a obra missionária. E muitas vezes ele ficava impedido, irmãos, de se deslocar de um lugar para outro, por conta dessas lutas, dessas perseguições. Mas aí ele escreve a carta porque lá em Tessalônica, o pessoal do mimimi, né, e o pessoal do oba-oba, eles começavam a falar. Por isso que eu quero dizer uma coisa para os irmãos. É importante que você entenda que uma igreja precisa de organização, tá, irmãos? Organização, liderança, e isso seja respeitado. Porque dessa maneira você evita muitos conflitos, muita contenda. O diabo é sujo, né? O diabo ele gosta de semear contenda entre os irmãos. E se nós tivermos a mente fraca, nós aceitamos qualquer tipo de palavra, irmãos, que nos leva contra o nosso próximo. É interessante que algumas pessoas começaram a falar nas entrelinhas. Olha, você viu que ele está onde agora? Você viu, ele foi em Atenas, ele ficou tantos anos lá não sei aonde, mas ele não consegue vir para cá. Por que ele não vem para cá? Ele acha que a gente é uma igreja insignificante, né? Começaram a ter essa ideia de que Paulo não se preocupava muito com a igreja. Por isso que ele ia nos outros lugares, mas não visitava aquela igreja. Aí Paulo fica sabendo disso, porque Timóteo foi lá, Timóteo ouviu essa história e voltou dizendo, Paulo, eles estão uma bênção, só que está acontecendo algumas coisinhas ali. Tem alguns irmãos que estão indo para o lado sexual lá,
como eles tinham uma vida antiga antes de aceitar Jesus. Tem outros ali que estão preocupados, desesperados com a volta do Senhor, estão largando seu emprego, dizendo que Jesus vai voltar daqui a pouco, então não precisa trabalhar mais. E está tendo um problema porque eles estão indo na casa dos irmãos e falam: irmão, dá uma comida aí, dá um prato de comida aí, querido, mas eu não vou trabalhar não, porque Jesus... E está falando para o pessoal: para de trabalhar, vamos pregar, vamos evangelizar, e larga tudo. E Jesus está voltando, tem uma turminha que está fazendo isso lá. E tem outro problema, estão falando que você, Paulo, não está nem aí para a igreja. Eu vi essa história aí. Aí Paulo escreve essa carta, dizendo para eles: olha, a volta do Senhor não vai ser assim, calma, o anticristo tem que se manifestar primeiro, vocês estão com pressa, Jesus, vocês têm que olhar as profecias, não é assim. Aí Paulo diz para o pessoal parar disso aí e volte a trabalhar, porque é assim que se come, é para o seu trabalho. Paulo vai corrigindo através da carta alguns probleminhas que estavam começando a aparecer. É por isso que nós temos que corrigir o mal no começo, irmãos. Se a gente não fala nada, não diz nada, não corrige, o que acontece? O mal cresce. Se o mal cresce, ele domina, tá certo? Então Paulo manda essa carta para eles, para aquela igreja, para que aquela igreja então pudesse permanecer firme e não dar ouvidos a ideias erradas, e pudessem corrigir os prováveis erros que começavam a surgir. Tanto que ele começa a carta, como eu já disse, elogiando a igreja, dizendo: vocês são uma bênção, vocês aceitaram a palavra, a fé de vocês é anunciada sobre todos, entre todos, as cidades da Macedônia, de Acaia. Todos têm olhado e ouvido o que tem dito sobre vocês, sobre a fé de vocês. Paulo começa a carta assim, e depois Paulo vai dizendo: olha, não é bem assim, tá? Algumas coisas aí vocês precisam corrigir, tá bem, meus irmãos? Isso é uma correção pastoral. E é interessante que Paulo escreve, como eu li aqui: eu quis ir, mas Satanás me impediu. Por isso que Paulo está explicando: não pense que eu não amo vocês, não pense que eu abandonei a igreja, não pense que vocês não são importantes. Eu só não fui com vocês porque eu fui impedido. Satanás se levantou e eu não consegui chegar aí. Houve impedimentos, né? Então Paulo deixa claro, irmãos, que ele quis muitas vezes, mais de uma vez até, ir e estar com os irmãos, mas não foi possível. Dessa forma, os irmãos poderiam saber o motivo da sua ausência em Tessalônica. Amém, meus irmãos? Olha que coisa boa a gente vai vendo aqui nessa carta. Eu anotei algumas coisas aqui que é importante a gente colocar aqui, né? Alguns começaram a falar essas coisas, enfim, né? Algumas coisas começaram a surgir ali no meio. Deixa eu ver alguma coisa aqui que eu separei que eu acho que é importante. No capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte, vamos ver aqui. Ele diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor, os que os presidem no Senhor e os que vos admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Aí ele diz ainda: vivam em paz uns com os outros. Aqui Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu fiquei sabendo que alguns dos pastores ficaram aí, principalmente os anciãos, que eram homens mais velhos, né, foram corrigir esses irmãos, né, dizendo: ó, pessoal, calma. E eles, de certa maneira, estavam ignorando a palavra desses irmãos. E aí Paulo diz: olha, não ignorem a palavra desses irmãos, né? Não desonrem esses irmãos, pelo contrário, tenham respeito por eles, tá certo? Eles presidem vocês no Senhor. Eu acho tão gostoso essa palavra, presidem no Senhor. Quando a gente fala ele vos preside no Senhor, é como se a gente estivesse dizendo assim: o Senhor escolheu essa pessoa para estar liderando vocês, para estar conduzindo a igreja, para estar ensinando, admoestar, ensinar, exortar, corrigir. Ele foi levantado por Deus no meio de vocês.
Então, Paulo está dizendo, tem essas pessoas com apreço, com honra. Não as ignore, não as maltrate, né? Tenham respeito. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem liderança aí. Esse pessoalzinho que está se levantando aí falando, olha, Paulo não gosta de vocês. Olha, Paulo está parecendo aqueles filósofos que passam por aqui, come, fala e vai embora. Que ele veio aqui, falou, depois foi para Atenas e nunca mais voltou, né? Depois Atenas e outros lugares, claro, ele deve ter passado em outros lugares também, só não conseguiu voltar para Tessalônica. Eles passaram, se levantavam e começavam a dizer, olha, o negócio é que Jesus está voltando. E os irmãos que ensinavam ali na igreja começaram a ser deixados de lado, tá certo? Isso, irmãos, é uma soberba, amém, meus irmãos? A igreja ela tem que ter o espírito da humildade, como eu disse, para olhar e ver no Senhor. No Senhor, como é que o Senhor estabeleceu sua igreja? Como é que o Senhor colocou os pilares ali? O Senhor, amém? Se nós olharmos, irmãos, que o Senhor cuida da sua igreja, que o Senhor dirige a sua igreja, nós iremos nos respeitar uns aos outros. E aí ele diz o seguinte, vivam em paz uns com os outros aqui no texto, dizendo que começou a haver muita discussão lá dentro, né? Uns irmãos, esses irmãos tribulosos, começaram a se levantar e falar, e brigar, e contender. E isso começou a criar um mal-estar na igreja. Certo? Então, meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, mantenham a fé de vocês, perseverem, não baixem a guarda, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, enfim, ele vai falando aqui algumas coisas, e ele vai dizer que ele quer que os irmãos permaneçam, né? No capítulo 4, por exemplo, ele diz o seguinte, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor. Olha isso que Paulo diz. No capítulo 4, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, para que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, tá vendo? Vocês continuem progredindo cada vez mais. Você percebeu? Eu vou ler de novo, olha só. Finalmente, irmãos, estou no capítulo 4. Pedimos a vocês e vos exortamos, vos encorajamos no Senhor Jesus. Olha, essa fala de Paulo é tão bonita, irmãos. Porque Paulo não põe o eu na frente, sabe? Paulo não fala assim, ó, eu vos mando, eu ordenei, eu estou falando, eu estou dizendo. Não, ele fala assim, nós com muito amor, irmãos, vos exortamos, vos encorajamos no Senhor Jesus. Quando você vê um pastor, irmãos, corrigindo, né, ensinando, chamando a atenção, sabe, ainda que seja algo que você fala, poxa, isso é comigo, sou eu que estou errado. Se você receber a palavra de Deus com alegria, primeiro, isso pode mudar essa sua atitude, que é uma questão de humildade. Segundo lugar, se você entender que os que presidem sobre vocês, presidem no Senhor, você vai entender aquele irmão como que ele recebeu de Deus uma capacitação, um chamado para ter aquela função na igreja, de ensinar, de exortar, de admoestar, enfim. Então isso é importante. Tá? E Paulo está dizendo o seguinte, ó, finalmente, irmãos, vos pedimos e vos exortamos no Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, eu faço isso da parte do Senhor, é no Senhor que estou fazendo isso. Aí ele diz, assim como vocês aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Amém, meus irmãos? Então, Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com o que vocês estão vendo, ouvindo. Nós vos demos instruções, nós vos ensinamos como deve proceder, como deve agradar a Deus. Às vezes a gente frequenta uma igreja, irmãos, e ali tem os pastores da igreja, tem os mestres da igreja, tem os irmãos da igreja, tem tudo para se ensinar, para se corrigir, né? E às vezes a gente vê algumas pessoas que ficam
por aí assistindo um tipo de coisa, né? Uma vez um irmão, quando eu fui batizar meu filho, o Mateus, acho que é isso. Quando eu fui batizar o meu filho, o Mateus se batizou, ele tem 15 anos, né? Graças a Deus, ele se batizou. E um irmão veio me dar uma instrução, um irmão da igreja, ele veio me dar uma instrução de como eu deveria proceder. Eu nem lembro o que ele falou, irmãos, mas ele falou que eu tinha que chamar o Mateus, fazer uma oração com ele, sei lá, liberar uma bênção sobre a vida dele, uma bênção especial. Deu até um capítulo do versículo. E eu falei, irmão, tá bom. Mas não é, sabe, a gente não vai contender, mas para que dessa forma o diabo não viesse tirá-lo do caminho do Senhor. Olha só, primeiro que não tem base bíblica, né, para aquilo ali. Segundo, irmãos, às vezes as pessoas vêm lá da igreja YHXL, com todo respeito, mas às vezes os irmãos trazem cada ideia, irmãos, sabe assim, cada ideia. Porque lá, por exemplo, tem uma igreja que eu conheci, eu não vou falar mal de igreja aqui, cada um na sua, tá, irmãos? Mas só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Tem uma determinada denominação que lá o bispo, que lá é bispo, ele tem que aprovar os namoros da igreja. É uma regra deles lá. Se um jovem se apaixonar por uma menina, ele tem que apresentar essa menina ao bispo, e o bispo vai pôr eles de uma semana de oração. E aí o bispo vai orar com eles, e se descer no coração do bispo que aquele casal tem a bênção para namorar, então ele libera. Se ele não receber o bispo não sentir de Deus que não ele não libera, então eles não podem namorar. Se eles namorarem, eles estão desobedecendo a liderança, fora da palavra de Deus, e ainda pode estar embaixo de maldição. Eita, Jesus Cristo na glória. Eu não vou nem discutir isso, irmão, porque assim, eu não vejo base bíblica. Sabe, base bíblica para isso? Eu não vejo. Mas eu estou querendo dizer que é a mesma coisa de alguém assistir uma palestra dessa, da igreja YHZL, e falar assim, pastor, eu aprendi um negócio com o bispo X lá na internet, eu quero que o senhor faça na igreja. Irmão, eu quero dizer, não vou fazer. Amém? Não vou fazer. Porque nós somos do Brasil para Cristo, nós já temos um jeito de ser, de pensar. Nós temos aí 60 e tantos anos de história, que é pouco ainda, perto de muitas igrejas, mas nós, em primeiro lugar, somos baseados na Bíblia, irmão, entendeu? Na palavra, nós temos que ter fundamento para o que estamos fazendo. Segundo lugar, nós já temos o nosso estatuto próprio, sabe? O estatuto da nossa igreja. Então a gente segue esse padrão. Tá? Então que isso fique claro, não estou também desrespeitando, tá bom? Se o irmão gosta de estar lá na igreja lá e falar, pastor, antes de batizar, a gente primeiro tem que fazer 7 dias de jejum, né? Amém, meu irmão, Deus te abençoe. Se você está num lugar que você fala, o bispo lá que diz se eu tenho que namorar, ele que escolhe a namorada para mim, né? Você escolher uma irmã ascendente para você, não tem problema, namora, desde que seja, se você achar, né? Se você achar que está certo assim, irmão, Deus te abençoe. Eu não estou aqui para criticar. Eu estou querendo dizer que lá na igreja de Tessalônica, estava acontecendo isso. O pessoal chegava e falava, estão dizendo aqui que Paulo não está errado, que não é bem assim. Paulo fala, olha, fiquem naquilo que vocês aprenderam. Fiquem firmes naquilo que eu vos ensinei no Senhor, naquilo que vocês já aprenderam de nós. Amém, meus irmãos? Então, é importante, eu estou falando agora principalmente com a igreja de Laranjeiras, Brasil para Cristo, que a gente esteja ouvindo e aprendendo aquilo que o Senhor, irmãos, está nos ensinando por sua palavra e no nosso meio. Amém, meus queridos? Lógico, tem visitantes nessa live, que Deus abençoe vocês também, sua igreja, seu pastor, seu ministério. Amém, meus irmãos? Mas que sejamos pessoas coerentes e tomar cuidado, irmãos, para a gente não ficar ouvindo gente de fora. E eu vou encerrar, que eu já falei demais, mas eu dei uma pequena introdução, tá? Isso aqui dá pra gente dar um capítulo por dia, né? Na verdade. Mas eu quero falar do final da carta. O final da carta é sempre com uma bênção. Paulo dá uma bênção. No capítulo 5, versículo 28, ele dá a bênção apostólica, né? Ele diz assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.
certo? E depois, ele, aliás, antes dele dar a bênção, ele dá a saudação final. No versículo 25 ele diz: irmãos, orem também por nós. No versículo 25 do capítulo 5. Ele diz: irmãos, orem também por nós. Ele está dizendo o seguinte: não deixe de orar pelos missionários da igreja, pela liderança, pelos pastores da igreja. É importante que a igreja esteja orando por sua liderança. Amém, meus irmãos? No versículo 26 ele diz assim, olha: saúdem todos os irmãos com um beijo santo, um ósculo santo, que era o costume, tá? Daquele tempo. Eles davam um ósculo santo, um beijo santo no rosto dos irmãos para saudá-los, tá? E aí o versículo 27, eu quero chamar sua atenção para o versículo 27, que diz assim: eu peço com insistência, em nome do Senhor. De novo ele fala: eu peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. E aqui eu fecho dizendo o seguinte: olha a preocupação de Paulo. Eu peço que essa carta seja lida para todos os irmãos. Não deixa ninguém sem ouvir as minhas palavras. Paulo não queria que ninguém ficasse desinformado, irmãos. Paulo não queria que ninguém ficasse desavisado. É isso. Assim como nós, muitas vezes nos preocupamos. Irmão, você tem acompanhado as lives? Gostaria que ninguém ficasse sem ouvir essa palavra. Às vezes a gente volta, tem culto, né? Eu sei que nem todos podem ir em todos os cultos. A gente sabe disso. A gente sabe disso, meus irmãos. A gente sabe que a semana é corrida, que alguns irmãos moram mais longe, né? É difícil chegar até a igreja. Já é uma alegria para nós que os irmãos mais longe estejam com a gente. Já é uma grande bênção para nós ter essa companhia, a honra dos irmãos terem escolhido a gente, a nossa igreja, para congregar. E assim, nós não podemos então impor peso, colocar peso sobre os irmãos. Então nós sabemos que uns têm trabalho até tarde, outros têm cursos, outros moram mais longe. Então não dá para pedir que os irmãos venham sempre, né? Em todos os cultos de semana, principalmente, que o culto começa às 8 da noite. Na semana é corrida, a gente sabe. Mas a gente sempre fala, eu já preguei aqui um outro dia, para que os irmãos também não entrem no comodismo, que os irmãos não abracem o desânimo, para não estar na igreja. Paulo disse: olha, faça com que essa carta seja lida a todos, por favor, eu insisto, não deixa ninguém sem ouvir a leitura dessa carta. Às vezes a gente se sente assim, irmãos, às vezes Deus dá uma palavra tão importante para a igreja, às vezes numa terça-feira, às vezes numa quinta, né? Já teve vezes que eu preguei na igreja na terça, irmãos, tinha tão pouco, assim, haviam poucas pessoas na igreja, que eu fiquei com a vontade de repetir a pregação domingo, que era só para a maioria ouvir, irmãos, porque aquela mensagem era tão importante. E a maioria das vezes eu não repeti, porque eu entendi que aquela pregação era para aquele dia. E domingo, acho que Deus queria falar uma outra coisa. Então eu entendo assim, mas às vezes a gente fala: puxa, como eu gostaria, né, que tais palavras, tal mensagem fosse ouvida pela maioria dos irmãos, o máximo de irmãos. E eu acho que é esse o sentimento de Paulo. Ele diz na sua carta, no versículo 27 do capítulo 5: faça, te peço com insistência, insisto no Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Deixa ninguém de fora. E depois ele dá a bênção apostólica, que a graça do Senhor seja com todos. Eu encerro aqui essa pequena introdução à carta de Paulo aos Tessalônicos, e que você tenha extraído dessa mensagem algumas lições. A igreja deve estar unida, né? Ele fala: não tenham união, né? Não briguem. Nós lemos aqui um versículo, né? Não haja desunião entre vocês. Respeitem a liderança, os presbíteros, os mais velhos na fé, né? Aqueles que presidem sobre vós, os que vos admoestam no Senhor, os que vos exortam no Senhor. Ele diz também: olha, fiquem com aquilo que nós temos ensinado a vocês. Cuidado para você não aprender
coisas que não tem nada a ver com a igreja do Senhor e trazer para dentro da igreja esse tipo de pensamento. Paulo vai dizendo várias coisas. Aí nós não lemos o texto, mas ele fala: fuja da vida sexual ilícita, né, da imoralidade sexual. Nós não lemos, mas ele falava que o corpo dele, os corpos, né, da igreja, né, dos irmãos, deveriam ser oferecidos ao Senhor, né? Ou seja, deveriam dar em santidade, tá bom? E enfim, Paulo vai corrigindo pequenos erros, mas ele mostra que aquela igreja era uma igreja de fato, uma igreja de fé, uma igreja que era exemplo para as demais. E eu peço, irmãos, que nós possamos ser exemplos, imitadores de Cristo, que eu possa ser um exemplo para a tua vida, que você possa olhar e dizer: olha, eu sigo o pastor David porque o pastor David segue Jesus e vejo nele um exemplo. Que você possa ser também exemplo para aqueles que estão com você, os irmãos da igreja, e dessa forma a gente continue, como Paulo diz, permaneçam firmes no que vocês aprenderam e melhorando, Paulo diz, cada vez mais, cada vez mais. Amém, meus irmãos? Eu vou orar por essa palavra, em seguida vou orar pelos pedidos de oração e peço que Deus vos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora, Senhor, pela palavra que ouvimos, que aprendemos, ó Pai, com a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos. Que possamos, ó Pai, ser uma igreja modelo, que possamos ter gente que é exemplo no nosso meio, que possamos encontrar referências entre nós, que possamos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo, que possamos, ó Pai, que venhamos aceitar, Senhor, a correção daqueles que estão, Senhor, liderando, para que possamos ser exortados, que possamos ser edificados, corrigidos no Senhor, que haja esse espírito de humildade, que todos que ouvem, Senhor, ouçam essa palavra como uma palavra de Deus para as suas vidas, e que eles recebam com alegria essa palavra. Quero, Senhor Deus, ainda dizer que a tua volta é certa, mas as profecias têm que se cumprir, e nós estamos hoje, creio eu, vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então, Senhor, que aquela palavra que Paulo disse aos Tessalônicos sirva para nós, quando ele diz que vocês vivam de forma que agrade a Deus, de forma que agrade a Deus, e que vocês vão melhorando cada vez mais nisso, crescendo nisso, que essa seja uma verdade para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, e que sejamos uma bênção em tudo, meu Pai. Assim, Senhor, eu quero pedir que o máximo de pessoas, ó Pai, que ouviram essa palavra, possam, Senhor Deus, ser edificadas, ó Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, eu vou ler aqui os nomes, irmãos, daqueles que estão participando, pedidos de oração. Glória a Deus. Bom, o nosso irmão Joab está aí com a gente. Deus abençoe, viu, Joab? Deus te abençoe ricamente. Você, o Noah, estava vendo o Noah construir ali o seu castelinho de papelão. Bonitinho, né? Os irmãos aí, as criançadas aí fazendo arte, né? Glória a Deus. Em breve, quando isso melhorar, passar, a gente vai ter a Menembrak de volta aí para trabalhar com essas crianças. Glória a Deus. Então, Deus abençoe Joab, a Jaqueline e o Noah. Deus abençoe o missionário Flávio, a Aline, sua casa. Deus abençoe a irmã Nete Pereira, sua família. Estaremos sempre orando, viu, Nete? Tá bom? E pela Cássia, estaremos orando pela Cássia. Amém? A minha mãe, Dona Carmen, seu Samuel, Deus abençoe vocês. A Dani, Deus abençoe a Dani, o missionário Rodrigo também, que Deus vos abençoe. Deus abençoe a tia Marlene, né, todos da sua casa, o tio Roberto, toda a família. Deus abençoe a Cida, em nome de Jesus. A nossa irmã Silvana Bueno, estaremos orando por você e sua família, viu, Silvana? Deus é bom, Deus é bom. Então, estaremos em oração. Oramos também pela nossa irmã Zilda. Aliás, a irmã Zilda está conosco aqui. Deus abençoe a irmã Zilda, o seu Sivaldo.
Em nome de Jesus. O Diácono Mário, Diaconisa Gilda também. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Dalgisa, o seu Otacílio, nosso irmão Antônio Bento que está aqui com a gente. Deus abençoe o irmão Antônio. Nosso irmão Carlos apareceu aí na live. Deus abençoe o irmão Carlos, a irmã Vera e família. Deus abençoe a Miriam. Deus abençoe a Miriam e o Robinho que está aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Fátima Moglia, que entrou agora aí na live. E a nossa irmã Anitta, Paulinho, né? O Raul e o senhor Paulo também, né? O pai de família. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, obrigado por estar conosco até agora. Que Deus os abençoe ricamente. Pedido de oração hoje aqui a Nete, né, e sua filha. Eu não vi aqui a irmã hoje, a irmã Rose Pereira, mas nós vamos orar também pela Rose, pedindo a ela a força divina, a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Se mais alguém aí deu um nome e não apareceu aí, ou alguém não viu, pedimos desde já desculpa, já foi sem querer. Nunca é de propósito essas coisas, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus pela vida da Nete e pela vida da irmã Rose também. Aliás, pela Cássia, tá? Filha da... Isso, e a Michele. Vamos orar pela Michele, irmãos. Aquela jovem, na outra live a gente citou, é uma moça nova, está com uma enfermidade séria, né? Nós vamos orar também, peço oração também, irmãos, pela Gisele, a Conceição. Pela Conceição, uma amiga nossa, irmãos, também está um pouco enferma. Nós vamos pedir oração por ela também, tá bom? Então peça pela saúde da Nete, saúde pela Cássia, tá? Saúde por ela, pela Rose Pereira, saúde também pela Conceição e pela Michele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nesse momento nós mais uma vez levamos esses nomes diante do Senhor, pela tua infinita bondade, misericórdia e poder, Senhor. Pai, dá força e vitória para a irmã Rose Pereira. Senhor, ajuda a tua filha a superar esse mal. E o Senhor tem o poder também da cura, e nós cremos nisso. Então a colocamos mais uma vez em oração, Pai. Não apenas ela, mas que haja bênção sobre sua casa, sua família. E ajuda, Senhor, para que o seu filho, Natan, tenha libertação, Senhor, dos vícios, em nome de Jesus. Pai, eu oro ainda pela Michele, essa jovem, Senhor, que está com uma enfermidade e precisa muito, Senhor, do teu amparo, da tua mão. Eu abençoo a sua filha, abençoo o seu esposo Joy, Senhor, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja com a tua filha. O Senhor tem o poder também de fazer um milagre, Senhor. O Senhor tem esse poder. Em tuas mãos estão todas as coisas. E nós cremos nisso. Pai, nós apresentamos também, meu Deus, a Cássia. Pedimos a saúde para a vida dela, restauração. Senhor, a Nete está orando, a Nete está pedindo por ela. E nós aqui pedimos juntos em oração pedimos pela Cássia. Opera, Senhor, uma grande obra na vida dela, em nome de Jesus. E oramos, ó Pai, também pela Conceição. Pedimos por ela, Senhor, pela sua saúde, pela sua vida. O Senhor é um Deus tão poderoso. E nós assim cremos e descansamos nas suas promessas. Pai, em nome de Jesus. Assim nós colocamos todos esses que precisam de bênção na área da saúde, ó Pai, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu aproveito, Senhor, e me lembro aqui do Fábio. Eu apresento também o Fábio, Senhor. Nas tuas mãos está ele, teu servo. Tem compaixão, Senhor. Meu Deus, coloco nas tuas mãos estas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu quero ir para o final dessa oração, pedindo a bênção sobre cada família, sobre cada casa, sobre todos que acompanharam essa live. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos e com todos. Pai, em nome de Jesus, abra as portas também, Senhor, na área financeira. Senhor, fortalece mais e mais a vida espiritual de cada um. E assim nós pedimos, Senhor Deus, continua cuidando de nós, porque nós somos seus filhos, Senhor. Deus de bondade, o Senhor é nosso Pai Celestial, e nós descansamos no Senhor.
porque o Senhor conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós. Assim, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa a liderança, abençoa o pastor Marcos em Perus, pastor Zara, suas famílias. Senhor, nós pedimos também por todos os obreiros aqui de Laranjeiras, também pedimos pelos obreiros de Perus, e também, Senhor, por toda a liderança, pastor Bergamin, no Conselho Nacional, e por todas as igrejas, ó Pai, além do Brasil para Cristo, por todas que têm buscado a tua presença. Assim nós oramos e apresentamos esse país, apresentamos o governo, apresentamos a ciência, para que os cientistas consigam, o mais rápido possível, Pai, descobrir uma vacina, um remédio eficaz, para que a gente possa sair dessa pandemia, até que o Senhor volte. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado por nos acompanhar, por estar juntos com a gente. A igreja conectada, a igreja ligada, isso é o mais importante. Bom, meus irmãos, a partir de hoje nós teremos os cultos gravados, tá? Por enquanto. Posteriormente, nos próximos meses, nós tentaremos fazer a transmissão direto da igreja, direto do salão, do templo. A não ser que as coisas mudem, a gente tenha que retornar para esses cultos no lar. Nós, de acordo com a orientação da sede regional, nós estaremos fazendo cultos com uma porcentagem bem menor, bem reduzida de pessoas na igreja. Mas a igreja estará funcionando às terças, às 8 da noite, e às quintas, às 8 da noite. Amém, meus irmãos? Os irmãos se sentirem que não estão prontos para ir, ou que se acham um grupo de risco, os irmãos podem assistir às gravações, tá? Os irmãos podem pedir no nosso WhatsApp ou no nosso Facebook mesmo, né? Pedir sempre às terças e quintas, mandar os pedidos de oração, que no culto nós estaremos orando, tá bom? Pelos pedidos. E depois o culto gravado, os irmãos podem acessar para ouvir a mensagem. Nos domingos, irmãos, teremos 2 cultos, 2 reuniões, tá? 1h15 cada culto, porque nós temos que ter um distanciamento social, tá? As pessoas só podem participar do culto com máscaras, tá bom? A sua temperatura será medida na entrada do salão. Terá álcool gel para você passar, higienizar as mãos, e tem que ficar de máscara durante a reunião, tá, irmãos? É importante. E será totalmente espaçado, tá, irmãos? O marido não senta com a esposa, pode sentar do lado, assim, próximo, mas é 1 metro, 1,5 metro de distância. Nós realmente levaremos bem a sério essa questão do distanciamento social, tá bom, meus irmãos? A igreja tem que ser higienizada, tudo feito com cuidado para proteger as pessoas, tá bom? E assim nós vamos retornando aos poucos, a não ser que a coisa fique pior e a gente volte de novo aqui para as lives, nos lares. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica. Se você puder estar na igreja terça, será bem-vindo, né? Ou na quinta ou no domingo. E os irmãos do WhatsApp, fiquem espertos aí, que eu vou passar os horários dos cultos no domingo para os irmãos, tá bom? Porque nós vamos ter que dividir de fato os membros, irmãos. Vamos ter que dividir semelhantemente como foi feito na Santa Ceia do Senhor, tá bom? Eu vou dar a bênção apostólica e nós vamos encerrar cantando ao Senhor. E se você puder ficar aí ainda, canta com a gente essa última canção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja, com ela permaneça hoje e sempre. Vamos dizer? Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti.
seu